Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, versão 2026. Exatamente, meu amigo. A gente está ultrapassando os anos, a gente está desbravando o tempo e, com certeza, felizes da vida que esse grupo, a cada momento, só se solidifica e traz uma irreverência, que é o trabalho online, através de assistência, através de auxílio, através de palestras, através de preces, através de vibrações positivas. Eu acredito que depois de uma narrativa dessa, a única coisa que eu tenho para falar para vocês é que o tema de hoje é simples, básico, prático e está relacionado com o que eu disse. Chama-se inteligência espiritual. Pois é. Aí você fala, peraí, inteligência espiritual, Max? Ai, meu Deus, o menino já começa o ano complicando as coisas. O que é inteligência espiritual, pelo amor de Deus? Olha, Kardec definiu isso de uma maneira muito prática em O Livro dos Espíritos, como um atributo do princípio inteligente. Ou espírito, né, que é distinto da vida orgânica, não vem do princípio vital, né, sendo que as faculdades de conhecer, pensar, querer, evoluem do instinto, tá? O impulso inconsciente para a razão e o livre-arbítrio. Então, o que acontece? O resultado disso tudo, o conjunto dessa história, é a inteligência moral, que aparece após o alinhamento dessa inteligência com a sabedoria e os valores divinos. Tá assim, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Quem falou isso foi Pierre Teilhard de Chardin. O que é isso, gente? Ele é um mundo cada vez mais desafiador. Por quê? Porque não basta a gente ter QI. O Chardin, ele foi muito preciso quando ele disse que somos seres espirituais tendo uma experiência humana, porque não basta a gente ter um alto QI, quociente de inteligência, ou desenvolver a nossa QE, né, que é a inteligência emocional. Não, é preciso de mais alguma contribuição para a gente entender essa afirmação dele. Exatamente. Surgiu através de estudos um novo conceito que transforma a nossa relação com o propósito da vida e se chama inteligência espiritual, mais conhecida como QS. Então a gente tem 3 tipos de inteligência. A QI, que é o quociente de inteligência, né? Aquele que está lá responsável pela nossa inteligência física. O QE, que é a inteligência emocional, ou seja, aquela responsável pelas nossas reações. E a QS, que é a inteligência espiritual. Ela está relacionada, gente, à capacidade de encontrar os propósitos, valores e significados profundos em nossas vidas. O que o difere essa inteligência da QE, que é a emocional, é que uma lida com a emoção e relações interpessoais. A outra, ela foca no porquê das coisas. Quando você se questiona, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você está usando a sua inteligência espiritual. Isso nos ajuda a alinhar nossas ações e pensamentos com as nossas essências. Ou seja, enquanto que o QE nos ajuda a reagir melhor às situações, a QS questiona se nós queremos estar naquela situação e se ela faz parte e está alinhada aos nossos propósitos e valores. Na visão espírita, a inteligência ela é um atributo essencial do espírito. Ok? Que se desenvolve de forma contínua e progressiva através das múltiplas encarnações e experiências vividas, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, tá? Isso é inteligência no conceito geral. E o desenvolvimento dessa inteligência ela ocorre desde o início da jornada evolutiva do espírito, ou seja, desde quando ele é apenas um princípio inteligente. Começando sua caminhada nos reinos inferiores da natureza, como dos átomos,
dos minerais e dos animais, adquirindo os instintos próprios a cada classe e as primeiras noções de consciência sobre a vida na matéria. É interessante porque isso responde uma pergunta muito vamos falar assim, pertinente no mundo dos donos dos pets. Nossos animais são inteligentes? Olha, eles têm uma noção de consciência na matéria. Mas eles não são inteligentes, eles ainda são instintivos. Por que que o espírito, como princípio inteligente, tem que passar pela classe, por essas evoluções? Para que ele vá adquirindo esses instintos, porque quando ele se torna, ele passa para a parte da humanização, o instinto vai funcionar como uma parte, uma porção para criar a inteligência daquele ser. A inteligência espiritual, ela é a única que vai migrar e transcender durante as múltiplas vidas de um ser. Porque ela faz parte dos registros efetuados pelo próprio perispírito daquele ser, do reencarnado, né, no caso, durante a passagem pelo corpo físico. Sendo assim, ao reencarnar novamente, a inteligência espiritual não é condicionada ao corpo físico. E sim ao perispírito, ou corpo do espírito. O que acarreta a sua transferência de uma vida para outra. E é ela a responsável também como cumulativa de todos os nossos conhecimentos. Então, no formato de lembranças, ou mesmo como característica individual do ser, ela traz as características de outra vida e gera, assim, o que nós conhecíamos como caráter individual do ser. Gente, o espírito, ele vai aprimorando sua capacidade de raciocínio, de memória, vontade, consciência de si mesmo, e através das sucessivas reencarnações em corpos cada vez mais complexos e adaptados para as necessidades da sua evolução. Então, chega num ponto que, por exemplo, aquela pessoa que tem as mesmas atitudes sempre, ela reage de outra forma, e vamos supor, ela tem um parceiro de vida, aquele parceiro vira e fala, não estou te entendendo, você está diferente, o que está acontecendo? Tá com raiva? Não, eu só não estou dando mais importância que eu dava para isso. Isso é um resultado do uso da inteligência espiritual. Leva a desenvolver mais a sua QS, né? Distanciando-se dos conceitos gerados pela reatividade da QE, que é a inteligência emocional. Aí ele vai começar a receber o quê? As vantagens do seu coeficiente de inteligência, que foi direcionado em condições e capacitações para essa finalidade, diferenciando-se gradualmente do instinto puro inerente à sua essência. Entenderam? É interessante isso, eu gosto muito dessa parte, porque Dana Zohar, física, filósofa, pós-graduação em filosofia, religião e psicologia na Universidade de Harvard, e a autora do livro Inteligência Espiritual, que foi ela a autora, identificou 12 características principais que definem uma pessoa espiritualmente inteligente. Ai, meu Deus, dá até medo quando eu falo assim, porque eu estou dando a palestra, hein? E esses princípios também são ferramentas práticas para guiá-lo no desenvolvimento do QS. Quais são? Vamos lá. Autoconsciência, que reconhece seus valores e vive de acordo com eles. A pessoa simplesmente faz isso. Espontaneidade, que aquela pessoa que esteja presente no momento e assume a responsabilidade por suas ações. Visão e valores. Ela se pergunta, qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Holismo. Percebe a interconexão de todas as coisas. Ela olha para a natureza, ela sabe que a raposinha precisa comer a ave para que não haja muitas aves e acabem com tudo. Acho lindo isso. Compaixão. É uma pessoa que sente e respeita as emoções dos outros. Celebração da diversidade. Ele valoriza as ideias, as perspectivas e as formas diferentes de vida.
independência de campo, ele defende suas crenças, mesmo que sejam impopulares. A humildade. Gente, uma pessoa que é inteligente espiritualmente, ela é humilde, ela admite os erros, ela está aberta a aprender, ela vai te ouvir, ela pode até falar, não, mas não é assim, mas ela vai te ouvir, vai mastigar o que você falou depois e muda. O exercício dos porquês. Questiona as razões por trás das suas próprias escolhas, sem perder tempo em julgar o outro. Reformulação. Consegue enxergar o quadro geral e ajusta suas perspectivas e se adapta ao ambiente. O uso positivo da adversidade. O que é isso? É transformar os desafios, as coisas ruins da vida em oportunidades de crescimento, em aprendizado. E o sentido de vocação, gente, que encontra propósito em suas ações e faz com que ele contribua para o bem maior coletivo. Gente, a cada existência, quando o espírito enfrenta seus desafios e aprendizados, ele contribui para a acumulação de experiências e conhecimentos. Então, quando você se depara com uma pessoa inteligente, com inteligência espiritual desenvolvida, você identifica essas 12 características de uma maneira que é até, eu falo assim, que é até acelerada, porque uma leva a outra, chega no final e fala, gente, essa pessoa encaixa em todos esses itens aqui, ó. Todos. E isso acontece devido à capacidade de quê? Do nosso perispírito. Ele armazena todas as informações e tudo que nos acontece como se fosse uma CPU de computador. E durante esse processo, a inteligência ela é exercitada na resolução de problemas, na interação social, na compreensão do mundo e das leis divinas. E está aí o que proporciona para o seu progresso na erraticidade. Explicando um pouquinho, erraticidade é vamos falar assim, é o modo com que o espírito fica depois do desencarne. Mas erraticidade é somente para os espíritos que estão em evolução e em progresso, ou seja, estão em processos de reencarnação sempre. Erraticidade está desencarnado. Encarnado está aqui. Mesmo no estado de erraticidade que o período entre as encarnações, né, ocupa, o espírito continua a progredir intelectualmente. Exatamente, a inteligência espiritual faz com que ele proporciona isso para ele, adquirindo conhecimentos que não poderia obter na Terra e refletindo sobre suas existências passadas e futuras. E isso só vai acontecer se ele tiver exercido o uso da inteligência espiritual com consciência e moral, gerando mais progresso coletivo. É interessante. Porque agindo assim, esse ser, ele recebe méritos divinos, sabe? Que vão garantir que sua lucidez após o período, por exemplo, da perturbação da desencarnação, e é um motivo pelo qual a doutrina espírita enfatiza que a inteligência deve ser bem empregada com um direcionamento que contribua para o progresso de todos. Então você não pode ficar usando sua inteligência só para você. Você tem que usar, a maior parte é para o próximo. Consequentemente, para o próprio bem do espírito. O objetivo é aliar o progresso intelectual ao progresso moral, tornando o ser não apenas inteligente, mas também fraterno, virtuoso. E aí só podemos realizar esse intento se praticarmos o bem. E a inteligência espiritual, ela te direciona para o bem automaticamente. O desenvolvimento da consciência e da individualidade, elas também são inerentes ao uso contínuo da inteligência espiritual. O desenvolvimento dela permite ao espírito ter consciência de sua existência e individualidade. Exerce a racionalidade, capacidade de fazer escolha, usando o próprio livre-arbítrio, mas só que de maneira consciente.
Isso traz o quê? Autonomia para a vida dessa essência. Autonomia é uma das palavras mais importantes atualmente, porque é aquele que preserva a sua própria autonomia, se torna autônomo na vida, ele consegue passar pela estrada da vida, ele caminha pela estrada da vida, da evolução, sem se preocupar se está acompanhado, sozinho, se ele precisa de alguém, ele não projeta a evolução dele num parceiro, ele não depende de ninguém para evoluir, ele evolui sozinho, ele vai sozinho, assim como ele chegou no plano físico, ele volta para o plano espiritual sozinho, mas sem problema algum. E sabendo disso, uma pergunta vem à nossa mente. Como posso verificar isso no meu dia a dia? Você já parou para pensar? Será que eu estou usando a minha inteligência espiritual? É uma forma muito simples. Basta refletir sobre como você reage aos problemas, desafios, alegrias e interações diárias. Para pensar. Sabe aquele exercício quando você vai no psicólogo, ele fala assim, olha, anota, chega em casa e começa a anotar. Qualidades positivas, 10 e qualidades negativas, 10. As suas, que você acha. E analisa, por favor, e a gente conversa aqui. É exatamente isso. Responde responde essas perguntinhas pelo ponto de vista coletivo, sendo extremamente sincero com você mesmo. Ó, quando confrontado com um problema, você busca uma solução que beneficie a todos os envolvidos, ou você foca apenas em seus próprios interesses? Eu preciso me sair bem dessa. Essa é a atitude. Você consegue manter a calma em situações estressantes, usando seus valores como um guia, em vez de reagir impulsivamente? Você dedica tempo para autorreflexão, meditação ou oração? E isso traz clareza e direção para suas escolhas? Ou você não faz isso? Todas as vezes que você lê essas perguntas e ainda continuar somente pensando em suas conveniências, naquilo que te interessa, você está ignorando a sua inteligência espiritual. Exatamente. Porque você não consegue ver coletivamente a sua importância para o todo. Você só vê a sua importância para você mesmo. E isso significa que você ainda está muito egoísta para entender ao seu redor aquilo que você tem que desenvolver dentro de você. Então, se você está embasado já em conceitos e valores que buscam por um significado e um propósito, a coisa é diferente. Sempre se preocupa em obter autoconhecimento elevado. Você não consegue ouvir uma informação e não ir atrás dela. É acometido por empatia, compaixão. Você passa na rua, por mais que você ignore, você não consegue deixar de olhar para aquela pessoa que está deitada no chão e pensar, meu Deus, eu não tenho nada no bolso agora. Como é que eu vou fazer? Você possui traços em sua personalidade de flexibilidade e adaptação. Ah, você é o quê? Ah, você é coreano. Ah, legal, vem cá, vou conversar. Como é que é a Coreia? É assim. E adapta rápido. Adapta. Apresenta uma forte relutância em causar danos. Não quero prejudicar ninguém. Sempre a frase começa assim. Sente a necessidade de manter a conexão com o mundo, a natureza. Vontade de ir lá no mato pisar na grama. É uma coisa muito natural. Sente a necessidade de valorizar a independência, a humildade e sempre procura o senso de paz, leveza, com ações baseadas em seus valores espirituais. Quais são esses valores? Servir, ajudar, orar e meditar. Aí você sente uma alegria e uma paz interna que é duradoura. Essa é a manifestação da inteligência espiritual por ser um processo contínuo, o que provavelmente confirma que você já está utilizando em sua vida. Isso é tão legal, é tão completo que assim, quando você lê e você termina de entender essa parte toda, né, dentro dos estudos de Kardec, você fala assim, meu Deus, eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda tenho muito que crescer, eu ainda tenho muito que usar a minha inteligência espiritual. Na questão 71, de O Livro dos Espíritos, fala assim, a inteligência é um atributo do princípio vital? E a resposta é não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica.
A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, como está comprovado, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio de órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Questão 71 do capítulo 4, Princípio Vital de O Livro dos Espíritos de Kardec. Então, em resumo, meus queridos, a inteligência espiritual é uma ferramenta fundamental para a evolução do ser, que se aprimora sem retrocessos e incessantemente ao longo da jornada espiritual, visando a perfeição e a harmonia com as leis divinas. Isso me empolga, sabe? Eu fico empolgado, porque parte do instinto, né, é responsável por isso, e através do desenvolvimento moral. Porque a inteligência ela é formada pelos instintos, pela moralidade, pelas memórias e pelos registros do perispírito. E o uso da razão, gente. Porque a inteligência te dá razão. Aí ele alcança o quê? A verdadeira inteligência espiritual, que busca a sabedoria e o bem de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tomar um zelo pela nossa inteligência espiritual, porque, sinceramente, o que mais nós vemos hoje em dia é o uso da inteligência, o QI, o coeficiente de inteligência, e a inteligência emocional misturada com isso, e aí ignorando a inteligência espiritual e sendo reativo, materialista, egoísta, e por aí vai. É muito complicado. Mas você que ouviu essa palestra, passa para frente, mostra para as pessoas. Desenvolva sua inteligência espiritual. Começa com uma coisinha simples. Para de pensar no seu umbigo e olha ao seu redor. Porque o coletivo pede por socorro. Entendeu? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, porque se eu falar muito, estraga. E vai lá no nosso canal, no YouTube, Espirais de Luz, já se inscreve, curte lá, ativa o sininho, compartilha, comenta, vai no Facebook, na nossa página Espirais de Luz, vai lá também, curte, por favor, e a gente tá lá, aguardando você para vibrar a luz com você. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.